E Paulo agora vai ser um defensor do Evangelho. Paulo agora vai anunciar o Evangelho. Paulo agora não vai perder nem sequer um segundo momento da sua vida, mas o desejo dele é anunciar o Evangelho. O desejo dele é proclamar, concluir, abrir igreja, colocar alguém para prosseguir e ele continuar na caminhada anunciando esta palavra. Mas quando nós vemos aqui em Gálatas capítulo 6, que são apenas 6 capítulos no livro de Gálatas, nós vamos ver Paulo aqui no final do livro dizendo: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Você tem carregado a marca de Cristo na sua vida? Você tem glorificado, exaltado o nome dele? Aqui no domingo foi cantado um hino que nós não podemos perder a presença, que não falte a presença. E Paulo, em todo instante, meio todo o sofrimento que viveu e pediu até para ser curado do espinho que tinha na carne, o Senhor disse: a minha graça te basta. E Paulo prossegue com ânimo, com vigor, com coragem, sem desanimar. Não é porque ele não fez que então eu vou deixar. Não é porque ninguém está me vendo é que eu vou parar. Sabe, isso aí hoje em dia acontece também no meio dos crentes. Está no meio da congregação e Paulo nesta noite vai nos ensinar. Mas estas marcas que Paulo vai se referir nesse texto, com certeza e literalmente, Paulo não vai dizer sobre os açoites que ele tomou, as pedradas que deram como morto, quando ele estava numa embarcação e quase ela foi submergida pelas águas. Não são essas marcas que Paulo quer mostrar. Não é quando ele estava no cárcere preso, não. Paulo vai me falar da marca que eu e você devemos ter do momento em que nós levantamos as nossas mãos e dizemos: eis-me aqui, Senhor. A marca da conversão, a marca da alegria, do primeiro amor, que tem que estar acesa no meu e no teu coração, independente da situação. É isso que Paulo quer nos ensinar aqui nesta noite, é isso em que ele dizia: desde agora não me inquietes, porque eu trago as marcas em meu corpo pelo amor do Salvador Jesus Cristo. E eu não sei quais as marcas que você tem aí no seu corpo, mas se eu olhar para mim aqui, eu vou me lembrar, eu ainda era muito criança, mas eu tenho algumas marcas e algumas cicatrizes que ainda ficam aqui. Com 57 anos ela está aqui, ó. E se você me perguntar o que é essa cicatriz, eu vou dizer para você nesta noite. Eu ainda quando criança, ainda na minha adolescência, fazendo aquele carrinho para andar, carrinho de rolemã, né, que muitos aqui devem ter andado. E a gente subia aquelas ladeiras e punha o carrinho lá em cima e sentava e descia só numa banguela só, né? E num dia eu cortando os tocos para fazer o eixo, para pôr a rolemã central do meio ali, que eram 3 rolemãs, 2 atrás, uma na frente, e eu serrando a madeira, o serrote escapa e passa no meio aqui, eu tomei uns pontos e a cicatriz eu tenho até hoje. Essas são as marcas que a vida deixa. Algumas que nós procuramos, outras de sofrimentos, mas são marcas que hoje, com a evolução do tempo, dos dias, nós temos aí grandes médicos, cirurgiões, que se você tiver dinheiro e for lá pagar, ele muda, né? Ele vai lá, faz aí uma cirurgia, faz um implante, pega a pele daqui e dali, quando você olha, a cicatriz sumiu. Mas há algumas cicatrizes que o médico não pode curar, não. São marcas colocadas pelo Espírito Santo na minha e na tua vida. São marcas do selo do Espírito Santo que ninguém pode apagar a não ser você mesmo. E nesta noite ele quer nos tratar, nos dizermos aqui, e Paulo então falava literalmente:
Nós vamos falar de algumas marcas, a marca do pecado. E alguém possa perguntar, pastor, qual é a marca do pecado? São várias. A marca do pecado é a prostituição. A marca do pecado é o alcoolismo. A marca do pecado é aquele drogado. Quando você anda hoje pelas ruas e você olha para a aparência de uma pessoa que é drogada, que vive nos vícios, no olhar na aparência você já sabe que ele é dependente. São marcas que ficam na vida do ser humano e que médico nenhum vai restaurar mais. Mas nesta noite tem os médicos dos médicos por excelência. Esta marca só ele cura, só ele muda. E aí você diz, mas ainda que alguém fale, deixa falar. O que importa é o que ele vai dizer de ti. Porque a sua palavra nos diz que o meu pecado e o teu pecado ele lançou lá no mar de esquecimento, que ele não se lembra. E nunca vai lançar no meu e nem no teu rosto aquilo que ele fez por mim e por ti. É bem verdade que nós não somos merecedor, nem éramos mais para estarmos aqui. Mas a sua misericórdia, a sua bondade, a sua infinita misericórdia tem nos alcançado. E ainda nas nossas fraquezas, nós vamos caminhando, pedindo a Ele misericórdia. É como quem esteve ontem ali na sede, ouvindo o nosso pastor pregando e falando sobre a primeira epístola que está se encerrando ali de Pedro. Lançai sobre ele toda ansiedade. A Bíblia ensina, é um manual. Mas o cristão muitas vezes insiste em querer sofrer por antecedência. É por uma entrevista que vai fazer amanhã, não dorme hoje, preocupado, como foi dito. Se vai fazer uma prova, então, já está sofrendo antes do tempo. Se perguntar, e aí? Ele diz, eu vou tirar 0, porque não entrou nada aqui na minha cachola. Mas esquece de entregar essa ansiedade aos pés de Cristo. Dizer, olha, eu estudei, o Senhor viu. Agora, Senhor, me ajude. Faça-me lembrar tudo o que é preciso. Naquela entrevista, Senhor, vai à minha frente. Quebranta lá o coração do entrevistador. Põe palavra na minha boca. Me ensina a não entrar, no sair, no falar. E que em tudo, em primeiro lugar, o seu nome seja glorificado. Aí, meu irmão, vai tranquilo. Tudo vai dar certo. Ainda que alguém diga, olha, é difícil, hein? Não vai não, é uma multinacional, não vão te aceitar lá. Você não é estudado, não é formado. É bem verdade. Mas o dono da faculdade é Jesus Cristo. O dono da multinacional também é Jesus Cristo. Ele capacita. É Ele quem exalta e é Ele quem humilha o soberbo. Quando eu e você achamos que sabemos de tudo, não precisamos nem estar mais aqui no culto de ensino, aí que nós nos enganamos, porque precisamos desse alimento, assim como você precisa do arroz, do feijão, da carne, da verdura para se alimentar o corpo físico e permanecer com saúde. Você precisa ouvir e ter esta palavra. Precisa entender quais foram as marcas que Paulo se referia quando ele escreveu dizendo, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. É bem de fato que Paulo também com certeza lembrou aos Gálatas dizendo, olha, lembra quando eu estive lá naquela embarcação, aquele povo entrou no desespero, e então eu me aproximei e disse, olha, lança tudo no mar, mas fique tranquilo, porque aqui ninguém vai morrer. Eu estava lá. Essas são as marcas que eu guardo, porque o Senhor nos guardou e todos sobreviveram. Paulo vai dizer, vocês lembram também, quando eu fui apedrejado e me deram como morto, também ficou as marcas no meu corpo, mas não é dela que eu quero dizer para vocês.
Paulo vai dizer no final quase da sua carreira, ele vai completar dizendo: olha, eu combati um bom combate. Eu anunciei as boas novas. Custou o que custasse, eu não neguei a Jesus. Mas eu quero vos dizer que é chegada a hora, mas eu guardei a minha fé. Paulo, com essas palavras, está dizendo: olha, o caminho vai ser tortuoso. A chegada para você receber a coroa da mão dele, de Cristo, vai ser um caminho estreito. Mas em tudo dai graça, em tudo estenda as suas mãos, em tudo louva e bendiga o seu santo e eterno nome. Carregue a marca para que o mundo possa ver, no olhar, no seu caminhar, aonde quer que você vá, o mundo olhe e disse: este é um servo de Deus. Assim como a sunamita fez, chamou o seu marido e diz: olha, este homem, este profeta, esse homem que entra na cidade, todas as vezes é um santo homem de Deus. Ela não havia conversado com Eliseu, não, muito menos o conhecia, mas o andar, o mostrar, no falar, na sabedoria, no olhar, ela já entendia. É assim que acontece conosco. Às vezes nós chegamos e não entendemos, porque o Senhor nos acomete de alguma coisa e nos leva para um hospital, para um consultório. E quando nós chegamos lá, nós precisamos ainda, na nossa fraqueza, olhar para quem está do lado e ver que aquela pessoa precisa de um abraço, que aquela pessoa precisa de uma palavra, e você vai dizer a ele: Jesus te ama. Talvez alguém vai olhar e vai dizer: ele te ama tanto que você está aqui nesse sofrimento. É bem verdade, mas ele te trouxe para você vir para cantar aquele que precisa e dizer que ele te ama. Tem muitas vidas necessitando apenas de ouvir: Jesus te ama. Oh, bendito seja o Cordeiro de Deus. Eu me lembro aqui nesta noite, quando eu estava afastado dos caminhos do Senhor, porque nasci num berço cristão, filho de pastor, filho de uma serva de Deus que ainda vive com 86 anos, está lá com saúde, servindo ao Senhor. E a alegria da minha mãe era estar de joelho todos os dias na consagração e no círculo de oração. Faz isso até hoje com 86 anos. E todos os filhos dos 8 filhos, todos se desviaram. Mas o Senhor sempre prometeu: todos voltarão e todos irão me servir. Alguém zombava e dizia: olha, para Moisés, sem chance, tem jeito não. Aquele ali, ó, não tem para o médico, não tem para o homem, não tem para os olhos carnais. Mas Paulo aqui nesta noite nos diz: eu trago as marcas de Cristo Jesus. Existia um povo orando, clamando e buscando, e nós estamos aqui pela misericórdia e a bondade dele, que é maravilhoso. Podemos até passar pelo vale da sombra da morte, mas ele prometeu passar conosco. Algumas marcas, como eu disse, nós mesmos provocamos. A marca do pecado, quando estamos aqui assentados como príncipe e achamos que lá fora tem alguma coisa para nos oferecer. E aí bebemos dessa água suja, retornamos ao mundo e lá vamos sofrer. Mas a promessa permanece. Temos as marcas visíveis e as invisíveis. As invisíveis foi aquela em que está dentro do teu coração, na tua alma, em que Cristo vem cuidando de dia a dia. Tudo aquilo que nós consagramos, como fizemos aqui domingo com esses microfones.
São as marcas que vai ficando, que o Senhor vai nos ensinando a consagrar e andar em obediência à sua palavra. E aí ele acrescenta dizendo: se pecares, porque somos pecadores. Não tem ninguém santinho aqui não, viu? Não tem ninguém santinho aqui não. E alguém pode até querer se escandalizar dizendo: como não, pastor? Sou crente, sou fiel, mas não tem ninguém santinho não. Todos aqui são pecadores. Quando eu e você deixarmos de ser pecadores, nós não estaremos mais aqui, no meio não. Ele te recolhe, te leva para Ele. Porque é Ele quem escreveu a história da minha e da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Em Atos capítulo 10 e 34 vai dizer assim: e abrindo a boca Pedro disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Olha aí que maravilha. Se você tem dinheiro, bem. Se não tiver também, para Ele é igual. O que Ele quer de mim, de você, é o nosso coração. A presença, a obediência em servir e em carregar as marcas. Ter status aqui na terra não vai fazer diferença para ninguém. Pode fazer aqui no mundo, na terra. Mas perante a Ele, e não importa se eu sou negro, se você é branco, se você é azul, se você é amarelo, se você é ruivo. Ele não faz acepção de pessoas. Ele estendeu as suas mãos na cruz para salvar todo aquele que nele vier. Todos que vierem Ele recebe. Lava, põe uma veste novas e põe para trabalhar na sua seara. Não importa muitas vezes o que dizem de mim ou de você. Isto nunca vai fazer eu e você pararmos nesta caminhada. Guarde isso no teu coração. Algumas pessoas se perdem por nada. Hoje na igreja nós vemos crente muito frágil, precisando de vitamina. E nesta noite Ele está te dando vitamina. Muitas pessoas com mimimi por nada. Não vou mais. Eu estou largando, não vou mais ser coordenador de nada. Não vou cuidar mais, não vou ser. Há poucos dias eu conversava com alguns coordenadores aqui e dizia: as mesmas aflições, os mesmos motivos, as mesmas tristezas, os mesmos momentos de dificuldade que você passa, nós como pastores também passamos. Imagine se no dia como esse, um culto de ensino, o pastor Moisés estive lá um dia atarefado, tribuloso. Eu não vou não. Eu não vou não. Deixa lá a igreja. Imagina. Imagina o pastor Eliseu convocando todas as terças-feiras para estar no culto de ensino. Chega na terça-feira, ele cheio de problema e diz: eu não vou não. Pastor também fica doente. Pastor também precisa de uma palavra. Pastor também precisa de um abraço. Pastor é pessoas como vocês também são ovelhas. Pastor também é ovelha. Lá no céu só vai entrar filhos. E todos somos chamados pelo mesmo Senhor. E a minha esperança está nele. É por isso que eu digo: eu não temo em falar, nem hesito em querer aqui massagear ego de ninguém. Meu compromisso é com esta palavra. A palavra de Deus é aquela que lava, purifica, aquela que traz refrigério e aquela que conserva aquele que quer alcançar a Canaã celestial. Esta palavra são estas marcas.
Dizer para você que Ele vai lhe dar uma boa casa, meu irmão, é bom, eu posso dizer, mas Ele não está interessado em nada dessas coisas. Ele diz, olha, buscai o reino dos céus, e estas demais coisas, elas já vão ser acrescentadas, não precisa nem pedir. Salomão teve a oportunidade de pedir ao próprio Deus, mas Salomão vai dizer no seu texto, e claro, para todos nós, e sabemos que o que eu quero é sabedoria. Me dê sabedoria, Senhor, para me entrar e sair do meio do teu povo. Vocês são povos de Deus. Foi Ele quem morreu na cruz do Calvário, o Filho Jesus Cristo. Foi Ele quem salvou cada um de nós. Foi o sangue dele derramado na cruz. Foi o seu corpo cuspido, açoitado pelos meus e pelos teus pecados. Então não pense que quando você quer desistir, parar, entregar, não, eu fui ontem no culto, não preciso ir hoje. Você não está fazendo nada para mim. É claro que o pastor se entristece, porque a alegria é ver a igreja completa. Porque no culto como hoje, pregar, falar sobre ensinamento, e a igreja não está completa, muitos não ouvirão, né? Pode ser que alguns domingos a gente começa a pregar, e alguém diz, olha, essa palavra é dura. É, mas é ensinamento. E é a palavra que vai te levar para o céu. Jesus veio para aquele que estava perdido. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 19. E você vai entender mais claro ainda as marcas que Paulo se refere aqui nesta noite. Lucas capítulo 19, verso 1 vai dizer assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E apressando-se, desceu, recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam. Aí sempre tem alguém para murmurar, né? Dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Como dizemos já em Atos, nós vamos ouvir Pedro dizendo, ele não faz exceção de pessoa. Quando as pessoas olharam para esse homem aqui, para este ímpio publicano Zaqueu, e Zaqueu realmente era assim, podemos falar aqui configurando, era um ladrão sim. Pois roubava aquilo que não era dele, cobrava além do que deveria. Então é roubo. Quando eu tomo de alguém aquilo que não me pertence, eu estou roubando. O roubo não é só se armar com uma arma, ir lá encostar na parede um pai de família, ou entrar no banco atirando, matando e pegando malote, não. Se eu pegar aquela água que está ali, ela tem dono, está ali com o irmão João, é dele. Se eu pegar ela, eu estou roubando. A não ser que ele me permita, né? E eu beber da água dele. Aí tudo bem. Sabe quando você vai lá comprar alguma coisa e o caixa se engana e te dá... Você dá 100, ele te devolve 200? E alguém fala, o Senhor está me abençoando. Glória a Deus. Está não, irmão.
precisamos entender o que é bênção e o que é maldição. Tem muita gente glorificando, às vezes, sem entender quando o Senhor está no meio do movimento e quando não é Ele falando também não. Para isso precisa meditar e carregar as marcas que Paulo nos diz. E quando olhamos para esse texto aqui, o povo vai murmurar dizendo, olha, o Salvador, Jesus, vai se hospedar na casa de um ímpio? E a Bíblia então vai deixar claro nos dizendo, ele veio para aqueles que foram doentes. Doente, falta de palavra, de conhecimento. Porque este aqui, Zaqueu, a Bíblia diz que ele era de pequena estatura, mas desejava vê-lo, por ouvir, desejo vê-lo. E ele acha que as coisas vão acontecer da maneira que ele programou. Muitas vezes você pega um papel, faz um projeto durante o ano, janeiro, fevereiro, março, abril, vai até dezembro, projetou, amém. Você fez a sua parte, mas você orou, colocou debaixo do joelho, pediu ao Senhor que Ele conceda este projeto, porque se Ele não tiver nesse negócio, não vai sair do papel mesmo, vai continuar lá no papel. Mas se você orar, entregar a Ele e pedir a Ele, Senhor, me ajude, então Ele vai estender as mãos e com certeza você vai ser vitorioso. Aqui pelo povo conhecer a vida de Zaqueu, vão murmurar dizendo, esse aí não é merecedor de nada. E é assim muitas vezes no nosso meio. Olhamos para a aparência, para uma conta no banco, pela amizade. Mas Jesus, na sua palavra, Ele vai nos ensinar e dizer que Ele veio sem exceção de ninguém. E Ele que entra no meu e no teu coração, Ele sonda o meu e o teu pensamento e Ele sabe a intenção. É por isso que Ele transforma a vida de um vil pecador, lava, traz, coloca um anel no dedo e diz, agora glorifique e exalte o meu santo e eterno nome. É isso que nós devemos aprender sobre estas marcas de Paulo. Não sobre as cicatrizes que ficou no nosso corpo, mas lembrarmos de onde nós estávamos, onde estamos, o que o Senhor tem feito e o que Ele continuará fazendo. Porque as marcas do pecado é a traição, é o adultério, é o roubo. Todas essas marcas são do pecado. Pode ser removida só por um médico por excelência, o Salvador Jesus Cristo. Ele limpa todas essas coisas, Ele transforma e apaga, Ele muda os pensamentos, Ele muda a trajetória e dá vitória ao seu povo para caminhar. Ele é aquele que vai na frente aplanando os caminhos para nós não tropeçarmos e cairmos. E muitas vezes quando nós damos a paz do Senhor e perguntamos, está tudo bem? Ih, está nada. Amanhã você pergunta, está pior ainda. Misericórdia. Você precisa ter um encontro e carregar estas marcas com Ele. Porque ao invés de você dizer que está ruim, que está pior, você vai dizer, tudo está na mão do Senhor. A minha ansiedade eu tenho lançado nos pés dEle e Ele tem cuidado de mim. É isso que Ele quer ouvir da minha e da tua boca. Ainda que esteja faltando pão, mas eu creio que Ele vai providenciar no amanhecer. O salmista diz, ainda não viu e nunca verá aquele que serve e é obediente ao Senhor, lhe faltar o pão de cada dia. A chuva e o sol nasceu para os que são justos e para o ímpio. Ela vem, cai sobre a terra e alimenta todos. Mas existe uma diferença. Um dia eles correrão por estas portas
e já não mais encontrarão nós aqui glorificando ao Senhor. Porque o Senhor já arrebatou, já levou a sua igreja para estar com Ele. Creia nesta promessa, que esta promessa esteja viva, acesa em seu coração. Vale muito mais do que já foi dito aqui nesta noite, estar na casa do Pai todos os dias, do que se assentar nas rodas dos escarnecedores. Às vezes você senta e vai, e a Bíblia diz um abismo puxa o outro. Não, mas só um pouquinho não faz mal. Ninguém está vendo, não. É como aquele que adultera, faz a prostituição. Ele engana a esposa engana o marido. Mas existe um nosso Salvador que está vendo tudo. Dele nem eu e nem você escondemos nada. Sua palavra nos diz, se você for lá na profundeza do mar, lá Ele vai te ver. Se você subir os mais altos da montanha, lá também Ele vai te ver. Para onde fugiremos nós da presença dEle? Oh, soberano Deus. O dia de hoje eu recebi umas fotos. Estava aqui comentando com o presbítero Manuel, mostrando a ele. Só Jesus para ter misericórdia. E a Bíblia nos alerta de tudo isso. Quando estamos na casa do Pai e quando saímos. Se tinha um, quando você sai, agora vai entrar 20, 30. E aí só Jesus. Permaneça na presença. Carrega estas marcas que Paulo diz. Não se importa com as marcas que o mundo criou em mim e você. Estas marcas, a partir do momento em que nós aceitamos eles, Ele já esqueceu e lançou no mar de esquecimento. O que nós precisamos carregar aqui para frente é a marca de Cristo. Onde quer que entrarmos e saímos, alguém olhar e dizer, ali vai uma mulher de Deus. Aqui vai um servo de Deus. Esta é a marca que nós temos que ter. E que Paulo, aqui aos Gálatas, nos relata nesta noite. Amém? Vamos nos colocar.